E o Rio de Janeiro é sede da Cúpula dos BRICS 2025, o mais importante encontro político e econômico do bloco neste ano. Agora há pouco encerrou o Fórum Empresarial, mas a programação vai até a próxima segunda-feira. Quem chega ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, com todas as informações, é o nosso repórter Rodrigo Viga, que vai trazer detalhes. Presidente Lula passando por aí, falando. Temos o Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Essa é a Marília Ribeiro, direto de Brasília. Rodrigo Viga chegando diretamente do Rio de Janeiro com todas as informações. Sabe que esse bloco dos BRICS, que une Brasil, Índia, China e tantos outros países importantes do chamado Sul Global, que englobam outros mais países, trazem muitas repercussões do mundo afora. E agora sim temos o Rodrigo Viga. Já vejo o Rodrigo Viga na nossa tela com todas as informações deste encontro. Viga, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Kobayashi? Boa tarde para você, para os nossos comentaristas, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Já vi que você é que nem eu, Kobayashi, porque antes a gente sabia de cor e salteado, né, os integrantes do BRICS, né? Sabia que era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas o bloco foi aumentando, né, Kobayashi? Hoje já são 11 nações, 11 membros, tem muitos países emergentes que agora fazem parte desse bloco. Fica um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, mas esse bloco vem ganhando cada vez mais importância, mais relevância. Representa aproximadamente, segundo cálculos feitos aqui nesse fórum empresarial, algo como 40% do PIB mundial, e são países, nações com muitos insumos, matérias-primas, riquezas, terras raras, minerais, energia renovável, entre outros insumos fundamentais para essa discussão em torno de clima, de sustentabilidade, descarbonização e limpeza, entre aspas, da matriz energética em nível global. Meu caro Kobayashi, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a condenar mais uma vez o chamado protecionismo adotado por alguns países. Chegou até dizer que é urgente o multilateralismo e a abertura de mercados intrabloco. Inclusive, no ano passado, os integrantes do BRICS movimentaram algo como 210, 220 bilhões de dólares. Mas o potencial para aumentar, para ampliar e crescer é muito maior, porque são 11 nações, como eu disse, com muitas riquezas, muitos bens, muitos insumos e com um potencial enorme, além de populações bastante expressivas. Estamos falando do Brasil, estamos falando de Rússia, estamos falando da China, só para citar alguns nomes. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também tocou num tema bastante atual, que é a geopolítica global. Guerras, conflitos, Rússia e Ucrânia, que já está fazendo um novo aniversário. Tivemos recentemente aí bombardeios de Israel à faixa de Gaza. Recentemente também aquele conflito entre Israel e Irã. E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse na sua breve fala aqui na abertura desse fórum empresarial do BRICS, que acontece na região central do Rio de Janeiro. Ainda não é o QG, não é a cúpula do BRICS, que os países que fazem parte do bloco, os chefes de Estado, têm sim compromisso, têm sim obrigação de lutar contra essas guerras e contra esses conflitos. E na avaliação de Lula, por falta de uma liderança global, um vácuo global, essas crises acabam se intensificando. Vamos ouvir o que disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho a convicção de que cabe aos governos abrir portas e aos empresários fazer negócios. O vínculo entre paz e desenvolvimento é evidente. Não haverá prosperidade em um mundo conflagrado. O fim das guerras e dos conflitos que se acumulam é uma das responsabilidades de chefes de Estado e de governo. É patente que o vácuo de liderança agrava as múltiplas crises enfrentadas por nossa sociedade. Estou certo de que esse fórum e a cúpula dos BRICS, que se inicia amanhã, aportarão soluções. Este então, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura desse fórum empresarial, que é um fórum
antecedente, vamos chamar de paralelo à cúpula do BRICS, e começa efetivamente a partir deste domingo no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Toda a nossa cobertura aqui para esse mega evento internacional, como foi no G20 no ano passado, eu e o cinegrafista Rodrigo Tessari acompanhando as autoridades nacionais e internacionais em torno desse encontro. A leitura por aqui, viu, Kobayashi, é que os BRICS, né, os países que integram o BRICS, podem ser considerados uma espécie de motor do crescimento global, estão crescendo acima da média mundial, o mundo crescendo no ano passado pouco mais de 3%, os países do BRICS muito mais do que isso, e até uma leitura de que o desenvolvimento pode ser a grande, verdadeira bandeira branca, a bandeira de paz conclamada e exortada aí pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Meu caro Kobayashi. Muito obrigado, Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Até já. Quero agora chamar o Rodolfo Maris para entender melhor qual a situação do presidente Lula, como se colocando no protagonismo do debate público mundial, falando a respeito de muitos temas interessantes que repercutem no mundo todo. A gente viu já na primeira oportunidade, tanto o presidente Lula quanto a ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Banco de Desenvolvimento do BRICS, fazendo algumas críticas, algumas cutucadas ali ao presidente Donald Trump, a questão do uso do dólar como moeda universal, como uma moeda da maior relevância no comércio exterior, a presidente Dilma Rousseff fazendo críticas às taxações do Donald Trump. É o Brasil se colocando mesmo como um protagonista no debate público internacional, Rodolfo Maris? Olha só, Nelson, na sua oração você falou várias vezes a palavra criticando, criticando e criticando. Essa é uma palavra que sai da boca de vários comentaristas políticos, porque não tem outra leitura a se fazer mediante as oratórias dessas pessoas que estão à frente do BRICS, principalmente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o nosso presidente, e a ex-presidente Dilma Rousseff, que hora ou outra coloca ali a crítica sobre os Estados Unidos. Mas nós estamos vendo aqui um BRICS totalmente enfraquecido, porque nós não temos aqui o Xi Jinping, presidente da China, nós não temos aqui o presidente do Egito, nós não temos aqui o Putin, que é o presidente da Rússia, e nós não temos também aqui o grande mestre do Ayatollah, o Ali Khamenei. Ou seja, o Irã faz parte do BRICS. Você que está nos assistindo em casa, está tentando entender o que de fato é o BRICS, é composto por 11 estados, e um deles é o Irã, onde aqui o BRICS tenta de todas as formas, e isso surgiu da cabeça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de ter uma moeda única entre esses 11 estados, 11 países, ou seja, querendo enfraquecer o dólar e muito mais, colocando uma luta contra o Ocidente, uma vez que você tem o Irã dentro da sua cúpula do BRICS. Ou seja, é um BRICS extremamente enfraquecido, é sim de suma importância para o Brasil está sediando, tem o presidente da República ali como líder mor, né, da sua significância, que é o BRICS, mas ainda assim é um BRICS enfraquecido e várias pautas vão ficar enfraquecidas, Nelson Kobayashi, pela ausência desses líderes.